Olá pessoal, vem comigo para mais uma aula de História, 45 minutos da sua atenção. E o tema de hoje é Crise de 1929 e regimes totalitários. A crise de 1929 certamente foi o período mais longo de recessão do século XX, que perdurou até a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. No contexto desta crise, nós temos, no início do século XX, o fim da Primeira Grande Guerra Mundial. Neste momento, a Europa, então, encontrava-se enfraquecida. Como a Europa estava destruída em função da guerra, houve uma fome e um desemprego que assolavam este continente. Enquanto isso, no outro lado do Oceano Atlântico, Estados Unidos estava em um crescimento industrial acelerado. Isso se dava principalmente pela exportação de seus produtos e alimentos industrializados para a Europa, que estava passando por uma reconstrução após a Primeira Guerra Mundial. Esta euforia americana se resumia no American Way of Life, que nada mais é do que o estilo de vida norte-americano, onde o consumo era o principal fator de felicidade. E diante de tudo isso, é claro, o investimento na bolsa de valores, aquela euforia das ações que deu uma estabilidade neste momento na década de 1920. Entretanto, vale ressaltar que a economia europeia conseguiu se restabelecer e ela não teve mais a necessidade de importar os produtos americanos, o que provocou, então, o acúmulo de estoque nas fábricas dos Estados Unidos. Esse excesso de produtos disponíveis fez com que houvesse a diminuição dos preços e a queda da produção. Conforme vocês observam aqui, então, a produção agrícola ela era elevada, mas o consumo reduzido. Essa superprodução foi o principal fator, a principal causa que desencadeou a crise econômica de 1929. As principais consequências desta crise foram, portanto, o crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em outubro de 1929, levando milhares de empresas e bancos à falência. Em função disso, muitos empresários acabaram cometendo suicídio, porque perderam da noite para o dia tudo o que tinham ganho em uma vida de trabalho. Houve também a queda do produto interno bruto e, consequentemente, o desemprego assolava aquele país. Esta crise afetou também o Brasil, que durante este período tinha no café a sua principal fonte de renda, produto que era exportado principalmente para os Estados Unidos, que com a crise deixou de adquirir o produto brasileiro. Milhares de toneladas de café foram compradas pelo governo e queimadas para estabilizar esta crise econômica no Brasil. Como solução a este problema, a esta crise, foi criado pelo então eleito presidente norte-americano Franklin Roosevelt, em 1933, o New Deal, que foi um plano que propunha a intervenção do Estado na economia. Este plano, ele estava assentado em alguns pilares, como obras públicas para a geração de empregos, a criação da previdência social, com a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Mas esta crise só foi superada de fato com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Nesse período entre guerras, ocorrem os totalitarismos, que nada mais são do que regimes políticos que perduraram durante o período entre guerras, no século XX,
onde se dava o controle absoluto de um líder sobre toda a nação. Mussolini, líder fascista, chegou a dizer que tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Ou seja, o Estado passava a ter total controle sobre a nação e, portanto, sobre a vida das pessoas. Os principais regimes totalitários são fascismo na Itália, de 1922 a 1945, nazismo na Alemanha, 1933 a 1945, salazarismo em Portugal, de 1933 a 1974, franquismo na Espanha, 1936 a 1974, estalinismo na ex-União Soviética, 1924 a 1953, e aqui no Brasil nós podemos destacar o Estado Novo, ditadura estabelecida pelo Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, porém com características dos regimes totalitários. E por falar em características, as principais delas, referente aos regimes totalitários, são antidemocracia. A população ela não vota, ela não escolhe as suas lideranças. Antidemocracia é a não participação do povo, em oposição à democracia, que é a participação popular. Outra característica é o nacionalismo exacerbado, a ideia de valorização da terra, porque nós da Alemanha somos os melhores, a ideia de uma raça ariana, de uma raça pura, de alguém que esteja ou que seja melhor do que os outros. Culto ao líder, a Hitler, a Mussolini, o unipartidarismo, só existe um partido político, aquele obviamente que está no poder, não existem outros partidos se opondo a ele, porque existe uma censura política e cultural, né? Tudo que vai contra a ideologia do Estado deve ser reprimido, e esta repressão ela pode ser feita pela característica do militarismo, que ele é usado tanto para a defesa, para a indústria bélica, mas também para a expansão territorial, que aliás se fez presente durante esse período entre guerras e que vai levar também a um fator desencadeante da Segunda Guerra Mundial. E por fim nós temos a imposição ideológica por meio da educação e da propaganda. A ideologia ela é colocada na mente das pessoas pela educação. A figura do líder exposta em todos os lugares, nas salas de aula, como símbolo daquele que é capaz de transformar o país em um país forte, superior aos demais. E também não aparece aqui, mas a perseguição a grupos étnicos inferiores, o antissemitismo, a perseguição aos judeus, né, a ciganos, a homossexuais, a deficientes físicos e mentais. Tudo isso são características desses regimes totalitários. E por fim nós temos aqui então algumas figuras desses líderes dos regimes totalitários: Stalin, Hitler e Getúlio Vargas. Percebam que todos eles estão próximos às crianças sorridentes, né, como que quisessem exaltar este líder nacionalista. Por hoje é isso, na próxima aula nós continuaremos com nazismo e fascismo. Um abraço e até lá!